Fala rapaziada cartoleira, beleza? Tô animado porque nessa rodada veio a mitada. Passamos dos 100 pontos. Esse vídeo aqui é para analisar com vocês o desempenho do meu time na segunda rodada, o desempenho dos mais escalados e também falar algumas curiosidades. Acho que sempre ajuda pra gente poder entender a próxima rodada. Vamos lá? Tá aqui a tabela com o meu time da segunda rodada. Bom, como vocês podem ver aí, a minha pontuação na segunda rodada foi 96,27 pontos. E contando meu capitão, que foi o Arrascaeta, eu passei dos 100 pontos, cheguei a 115 pontos nessa rodada, 115,37. Além disso, que eu fiquei mais feliz, foi que a valorização foi 23,46 cartoletas. Pra mim foi ótimo, consegui chegar a 137 cartoletas e agora a gente vai começar a escalar uns times melhorzinhos. Vai ter dinheiro para colocar jogador que faz gol, que dá assistência, que imita sempre. Vamos lá então. Vamos começar pela zaga. Lucas Piton foi o destaque da zaga. O Lucas Piton, além de dar uma assistência, ele fez 8 desarmes. Eu fico muito feliz porque além de ter feito os 17,9 pontos com assistência e com SG, que são pontuações que são mais difíceis de acontecer, ele foi muito bem fazendo desarme, que é uma coisa que eu gosto. Lateral que faz bastante desarme é importante, é uma pontuação consistente dele, é o que a gente chama de pontuação básica. Bom, a minha decepção também veio com o Bruno Pacheco. O Bruno Pacheco tinha sido um dos melhores laterais na primeira rodada. Ele teve 6 desarmes e ele não conseguiu manter essa média. Era difícil, apesar disso ele teve 2 desarmes, não foi mal. Mas ele fez 2 faltas, ele tomou amarelo, enfim, ele foi muito penalizado e acabou fazendo só 0,2 pontos e desvalorizando 0,92. Foi uma dificuldade aí. Os meus 2 zagueiros foram os 2 zagueiros também que estavam nos times mais escalados. O João Vitor fez 6,9 pontos e valorizou 1,8. Apesar disso, eu esperava um pouco mais. O João Vitor no Brasileiro do ano passado, ele foi um jogador marcado por muitos desarmes e muita média básica. Dessa vez, se a gente tirasse o SG, né, que é 5 pontos, já que o Corinthians não tomou gol e foi uma análise que bateu da nossa avaliação, o João Vitor, se tivesse tirado o SG, ele tinha feito apenas 1,9 pontos, o que me deixa um pouco preocupado. Mas de qualquer jeito, garantiu o SG e fez uma pontuação bem interessante pra gente. O Murilo do Palmeiras me surpreendeu. O Murilo vinha sendo marcado principalmente pela finalização dele. Ele conseguiu a finalização defendida, então tá batendo. Ele é um jogador muito bom de bola aérea e uma hora vai pintar o golzinho dele. Mas além disso, ele fez 3 desarmes nessa rodada, que foi muito bom. Para finalizar nossa defesa, o goleiro do Fortaleza, Max Wallace, foi uma dica ousada para a rodada. Eu achava que o SG do Fortaleza era um pouco possível, mas era ousado. Mas eu apostava muito nas defesas. Ele acabou fazendo 4 defesas, só que tomou 2 gols. A fase do Fortaleza, eu vim analisando, não é tão boa nos últimos jogos. Talvez tenha sido uma aposta muito arriscada. De qualquer jeito, fez 2 pontos e valorizou 0,52. Bom, indo por meio de campo, Arrascaeta foi meu capitão, mito da rodada. O cara participa de muito gol, tem 10 participações nos estaduais. É um cara que participa muito do jogo. A gente pode ver que ele teve 6 faltas sofridas, 3 desarmes, 2 finalizações para fora, uma finalização defendida, enfim. É um jogador que eu gosto muito de escalar porque ele participa muito do jogo. 19,1 pontos, valorizou 4,68, excelente. Andrei do Curitiba, ele acabou tomando um amarelozinho no final, fez 2,8 pontos, valorizou 0,83. Era um cara que tava com ele precisava de muito pouco para valorizar e foi uma das coisas que fez eu colocar ele. Ele não fez muito desarme, que era uma coisa que eu tava esperando pro Andrei. Na primeira rodada ele desarmou 5 vezes, agora foi só um desarme e apenas 2,8 pontos. Apesar disso, pelo menos deu uma valorizadinha. E o Rafael Veiga, talvez a grande decepção. Enfim, não foi uma pontuação horrível do Veiga, ele fez 3 pontos, até que participou do jogo, fez 1 desarme, 3 faltas sofridas, finalizou 2 vezes, uma para fora e uma no gol. Mas ele era o capitão mais escalado, então muita gente deve ter se decepcionado com o Veiga. Acho que muita gente também esperava a vitória do Palmeiras, que acabou não vindo, ficou em 1-1 com o Goiás, que estava mal no campeonato, né? E, enfim, foi uma decepção. Roger Guedes, hat-trick, melhor jogador da rodada, estava no nosso time aqui, como a gente tinha falado. O Avaí teve um desempenho horrível nos estaduais, talvez seja o pior time do campeonato, vem com muitas dificuldades defensivas e ofensivas, e o Roger Guedes, atacante do Corinthians, acabou mitando. Finalmente, Igor Paixão e Everaldo foram 2 apostas do canal aqui, que eu coloquei pensando na pontuação básica deles, porque eles são jogadores que geram muitos scouts básicos, e pensando também na valorização. Bom, os dois conseguiram valorizar bem, 1,18 e 2,56 pontos, então fiquei muito feliz. O Igor Paixão tomou um amarelozinho também no final que prejudicou um pouco a pontuação dele. Apesar disso, fez 3,8 pontos e sofreu 7 faltas. Foi o jogador que mais sofreu falta na segunda rodada. Finalizou uma vez para fora e uma vez defendida. Tô gostando bastante desse jogador, vai ser um cara que eu vou ficar sempre de olho,
Porque além de participar de gols, ele já tem 14 participações no ano. Ele também é um cara que está se provando fazer muito scout básico. E o Everaldo deu a assistênciazinha dele. Eu sei que os corintianos não gostam dele, tem uma lembrança ruim. Mas ele é um cara que pro Cartola também é um jogador que participa muito do jogo. Desarma, sofre falta, finaliza. E deixou a assistênciazinha dele fazendo 8,1 pontos. Finalmente o Jair Ventura aí. Não era o técnico que eu queria ter escalado. Eu queria ter escalado o Wagner Mancini, que fez muito mais pontos. A gente teria imitado mais, mas não adianta chorar. Eu não valorizei na primeira rodada, não tanto que eu queria. Não tive dinheiro e acabei tendo que escalar o técnico mais barato, que era o Jair Ventura. Acabou fazendo só 2,77 pontos, pelo menos valorizou 0,45 cartoletas. Em relação ao time dos mais escalados, eu vou só pontuar as diferenças, né? O lateral do time mais escalado foi o Piquerez do Palmeiras. Eu acho que era uma aposta interessante, ele custava baratinho, custava só 5 cartoletas, não precisava de tanto assim para valorizar. O SG do Palmeiras era um SG possível, o Palmeiras tinha uma zaga consistente, que nos últimos jogos não está se provando assim, no estadual foi melhor. O Piquerez, apesar disso, conseguiu fazer 3 desarmes e uma falta sofrida. Ele foi penalizado bastante em passe incompleto, assim, e acabou fazendo só 2,6 pontos e desvalorizando 0,53. Arrascaeta e Veiga, como eu disse, já estavam no time dos mais escalados. Zé Rafael está participando muito do jogo no time do Palmeiras, tem desarmado, sofrido falta, enfim, é um jogador também interessante para essa questão. Acabou fazendo mais que o Andrei e acabou valorizando um pouquinho menos. A gente não tinha mapeado o Zé Rafael ainda nos estaduais, ele não estava com números tão bons, mas nesse começo de Campeonato Brasileiro, na primeira e segunda rodada, foi um jogador que eu achei interessante, que eu vou ficar de olho. Roger Guedes também estava nos mais escalados. Cano e Gabigol. Bom, Gabigol eu tinha falado que eu achava que ele tinha potencial de fazer gol, sim. E ele acabou fazendo gol, mas ele é um jogador que tem uma resistência para escalar, porque ele não participa muito do jogo. Além do gol, ele não faz muitas outras coisas. Isso é uma coisa que me preocupa um pouco, porque se ele não faz o gol, ele acaba fazendo muito pouco ponto. Além disso, ele precisava de muito para valorizar. Eu tinha colocado que ele precisava fazer 9,5 pontos, mais ou menos. Ele fez o gol, fez 8,1 pontos e mesmo assim desvalorizou 0,86. O Cano do Fluminense, acho que eu fiquei muito surpreso na primeira rodada, que ele tinha participado muito, não era uma característica comum do Cano de finalizar tanto. Ele teve 7 finalizações no primeiro jogo. Normalmente ele costumava ser mais certeiro quando ele jogava pelo Vasco, de tocar uma vez na bola e fazer o gol, ser parecido com o Gabigol. E ele fez 1,1 pontos, só teve uma finalização defendida e conforme ele vinha acontecendo no Vasco, ele não participou muito do jogo. Vamos ver se ele vai se confirmar igual na primeira rodada ou na segunda, vamos ficar de olho. Desvalorizou 1,43 cartoletas. Enfim, de qualquer jeito, o time dos mais escalados foi muito bem, fez 110 pontos. Pena para eles de que o capitão mais escalado era o Rafael Veiga, então a pontuação foi para 113, a gente acabou indo um pouquinho melhor e valorizamos também 3 cartoletas a mais, que era uma coisa que eu achava importante. Bom, alguns outros destaques da segunda rodada, rapidamente. O jogador que teve mais armas foi o Lucas Piton. O outro, que é um mito já conhecido dos cartoleiros, foi o Saravia, que era do Internacional, sempre se destacou muito por desarmes. Ele fez 8 nessa segunda rodada. Tá jogando agora no Botafogo, vamos ficar de olho porque é um cara que a gente tem confiança nele por causa dessa pontuação básica. Hugo Moura, do Atlético Paranaense, sinceramente era um cara que eu não tinha muito ficado de olho, a gente não tinha muitos dados dos estaduais do Campeonato Paranaense. Fez 7 desarmes, fez uma pontuação interessante na média básica, vamos ficar de olho nas próximas rodadas. Maicon, zagueiro do Santos, fiquei muito satisfeito vendo o desempenho do Maicon. Não estava no nosso time, mas na primeira rodada ele já tinha sido um dos zagueiros que mais desarmou, com 3 desarmes. Agora ele fez 5 desarmes, que é um número excelente para zagueiro. Além disso, ele teve 2 finalizações, ou seja, tá bem na bola aérea. A gente lembra que ele fazia alguns gols pelo São Paulo. A torcida do São Paulo chamava ele de God of Zaga, né? Pra mim é o melhor zagueiro até agora dessas 2 primeiras rodadas. Outro destaque interessante, que se destacou na Chapecoense também, foi o Busanello, um lateral do Juventude. Enfim, é um cara meio fora da caixa, mas ele teve 4 desarmes e 1 assistência. O Juventude acabou tomando de 4-1, é um time frágil aí junto com o Avaí, mas vez ou outra a gente pode pensar o Busanello como um jogador seguro ele, que sempre vai manter seus desarmes e pelo visto pode participar de assistência e ele cobrava falta na Chapecoense. Finalmente, talvez o cara que mais me chamou a atenção foi o Gomes do Flamengo. O cara teve 4 desarmes, 7 faltas sofridas, foi o jogador que mais sofreu falta e além disso participou do golzinho, deu uma assistência. Ou seja, além de estar chegando mais na frente, ele também é um cara que desarma muito, foi o cara que mais tinha desarmado na primeira rodada,
com mais média de desarme nos campeonatos estaduais que a gente tinha dados? Será que é o nosso Raul 2.0, o cara que fica ali sempre fazendo nossos pontinhos básicos e às vezes dá uma participação lá em gol? Vamos ver. Bom, é isso que eu queria trazer para vocês nesse segundo vídeo aqui. Eu sempre acho bom avaliar o time que eu escalei, o time dos mais escalados, porque às vezes a gente imita ali com os dados meio esporádicos, mas tem que mostrar consistência, tem que mostrar que as análises bateram. E aqui nesse canal você vai sempre encontrar uma análise embasada, não é só eu acho, é baseado nos números. Fica atento que daqui a pouco vai sair vídeo de dicas da rodada, da terceira rodada, para você imitar também. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir aí, comentar o que você acha que pode melhorar, o que você não gosta aqui. Enfim, tô aberto a opiniões para sempre melhorando e trazendo um conteúdo de qualidade para vocês. Abração, rapaziada, até a próxima.